No ar, Jornal TV Com, aqui pelo canal 14, sempre destacando para vocês as informações de Bento Gonçalves e também aquelas mais relevantes do nosso dia a dia. Na edição desta sexta-feira, hoje 30 de julho, você confere: DENIT alerta condutores para alterações no acesso a Carlos Barbosa pela BR-470. Geração de empregos no primeiro semestre tem saldo positivo, conforme dados do CAGED. Guarda Civil Municipal de Bento Gonçalves ganha novos equipamentos. Destaques do Jornal TV Com, que você confere agora. O DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, alerta para alterações no acesso ao município de Carlos Barbosa. A partir desta sexta-feira, os condutores que desejam ingressar na cidade pela BR-470 utilizarão a passagem sob o viaduto da extinta Rede Ferroviária Federal. O antigo acesso foi fechado e o local estará sinalizado para disciplinar o trânsito no local. A obra, realizada em parceria com a empresa Tramontina, teve como principal objetivo reduzir os congestionamentos e ampliar a segurança no local. Nos horários de pico, principalmente na saída dos funcionários das empresas próximas à rodovia federal, o recuo central da pista existente não comportava o volume de veículos, formando longas filas sobre a pista de rolamento. Coube ao DENIT a análise dos projetos, a aprovação e o acompanhamento das obras. O acesso, que antes se dava por meio da espera central e cruzamento em nível no quilômetro 231 de quem chega a Carlos Barbosa pela 446, agora será feito pela nova passagem sob o viaduto da BR-470. Para quem chega no sentido Garibaldi-Carlos Barbosa, nada foi alterado. O SENAC de Bento Gonçalves prorrogou para o dia 5 de agosto o início do curso de cuidador de idosos, voltado a qualificar pessoas que queiram entrar em um mercado profissional que, segundo o Ministério do Trabalho, cresceu mais de 540% nos últimos anos. O curso, que terá 160 horas, prepara o profissional para atuar nos cuidados com a pessoa idosa no que diz respeito ao seu bem-estar, modo de zelar pela sua integridade física, emocional e social. A diretora do SENAC em Bento Gonçalves, Rosângela de Souza Jardim, lembra que o curso já é ofertado em outras escolas do SENAC no estado e tem alta empregabilidade entre os alunos. As aulas da primeira turma iniciam no dia 5 de agosto e serão realizadas nas quintas e sextas-feiras à noite, das 7 às 10 horas. Os interessados em participar da qualificação podem obter mais informações pelo site do SENAC ou pelo telefone da unidade 3452-4200. O SENAC em Bento Gonçalves fica localizado na rua Saldanha Marinho, 820, no centro da cidade. Os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, mostram que o saldo na geração de empregos formais é de 1,5 milhão nos primeiros 6 meses deste ano. Um quadro diferente do que aconteceu no mesmo período do ano passado. Mais informações a gente confere agora na reportagem. Em junho, foram criados 309.114 empregos formais. No acumulado do ano, já são mais de 1,5 milhão de pessoas contratadas com carteira assinada. No mesmo período do ano passado, o país seguia o caminho inverso, por conta da pandemia do coronavírus, com a perda de quase 1.200.000 empregos. Nós pegamos o saldo, nós geramos por minuto, no ano de 2021, um ano marcado por uma pandemia, um ano de crise, repito, de proporções mundiais, geramos por minuto, no saldo, 7 novos empregos. O saldo na geração de empregos é positivo em todas as regiões do país e atinge os 5 setores da atividade econômica monitorados. Comércio e serviço, que foram as grandes vítimas
e os setores mais impactados pela pandemia são agora os setores que mais geram empregos durante a retomada. À medida que avança a vacinação em massa, o retorno seguro ao trabalho está ocorrendo, gerando novos empregos. A Receita Federal liberou nesta sexta-feira o pagamento da restituição do terceiro lote do Imposto de Renda 2021. Receberam a cota mais de 5.600.000 contribuintes deste exercício e também de restituições residuais de exercícios anteriores. O pagamento é feito por meio de crédito bancário no valor de 5.800 bilhões de reais. Foram beneficiados todos aqueles que entregaram a declaração até o dia 18 de maio, sendo que a consulta está disponível no site do Fisco. O pagamento da restituição é realizado diretamente na conta bancária informada na declaração do Imposto de Renda. Esse lote contemplou também um grupo prioritário de mais de 13.900 idosos com idade acima de 80 anos. Os próximos lotes de restituição do Imposto de Renda serão pagos em 31 de agosto e 30 de setembro, conforme o calendário da Receita Federal. E agora vamos a Brasília, vamos ao ambiente da Câmara dos Deputados e conferir o comentário do deputado Ubiratã Sanderson. Olá, amigos de Bento Gonçalves e região, Serra Gaúcha, Estado do Rio Grande do Sul, aqui deputado federal Sanderson. Cumprimento a todos. Hoje, praticamente, último dia útil do mês de julho, e nós recebemos nessa semana uma notícia muito boa, dando conta da retomada da economia brasileira. O FMI divulgou números dando conta que o PIB do Brasil deve ultrapassar os 5% positivamente, crescimento de mais de 5% do PIB brasileiro em 2021, indicando aquela retomada em V que o ministro Paulo Guedes tinha previsto lá no ano passado. Isso é muito bom para nós, traz novos ares. O agronegócio brasileiro já vem muito bem de muito tempo. Em meio à pandemia, o agronegócio brasileiro continuou firme e forte, dando sustentação, sendo base da economia brasileira, mas também a indústria nacional começa a dar sinais de crescimento. A indústria brasileira, que vinha de muito tempo, já da última década, tendo problemas no seu crescimento, agora nós vimos números positivos, indicando que o segundo semestre de 2021, 2022 serão períodos muito bons para a economia brasileira, fazendo com que aqueles tempos ruins de pandemia tenham sido deixados para trás. A retomada da economia é algo presente, é algo que nós podemos enxergar, e tanto o agronegócio como a indústria brasileira dão sinais muito bons, indicando que o Brasil retome a sua economia, a sua normalidade econômica num prazo menor do que a média dos países do mundo afora. Isso nos dá um fôlego para buscarmos, ainda em 2021, fazermos algumas reformas ainda aqui, tanto a reforma administrativa, fazendo com que a máquina estatal seja diminuída, como também, e sobretudo, a questão da reforma tributária, uma reforma que vai buscar diminuir a burocracia gigantesca que movimenta o sistema tributário no Brasil, e com isso, com menos burocracia, com menos empecilhos para os empreendedores investirem, tenhamos aí um cenário ainda mais positivo. E com essa notícia da retomada da economia brasileira em uma velocidade maior do que nós esperávamos, do que nós imaginávamos, isso é muito bom e é produto, claro, do esforço de todos os brasileiros, e o governo federal, nós aqui em Brasília, temos procurado facilitar a vida não só do empresariado brasileiro, mas de toda a população. Um abraço a todos e um ótimo final de semana. Você sabe o que acontece com o seu corpo quando contrai o coronavírus? Sabe quais são os sintomas e as fases? Não? Então este vídeo é para você. Os sintomas podem aparecer entre 2 e 14 dias. Na fase 1, os sintomas são de cansaço, dor muscular, perda de olfato e paladar,
tosse, diarreia, vômito, dor de cabeça, calafrios, dor de garganta e tonturas. Já na segunda fase, vem a febre persistente e tosse com piora progressiva. E no grupo de risco, tem a probabilidade de evoluir para a fase 3. Na fase 3, vem o agravo da doença, como a internação hospitalar, a saturação de oxigênio, a falta de ar e a febre. Apesar da maioria dos casos ser leve a moderado, a Covid-19 é uma doença que, quando evolui para um quadro grave, pode matar. Ao apresentar qualquer sintoma, procure a unidade de atendimento mais próxima. Esta é uma campanha da Amesne. O que acontece com o mundo do vinho? A gente fala de mundo do vinho e nos remetemos a tempos antigos, tempos passados, né? Remontando uma história maravilhosa. E dentro desse mundo do vinho a gente tem a geografia, a história, a religião. E o que nós queremos trazer com isso é essa prática da experiência. E através do enoturismo a gente consegue sim transferir essa mensagem do mundo do vinho em todos os lugares. Então nos acompanhem que estamos só começando. Todo final de tarde você tem um compromisso com a informação. Fique sabendo o que acontece em todo o estado no programa mais dinâmico da TV Gaúcha. Informação em tempo real, vagas de emprego e entrevistas exclusivas sobre cotidiano, política e cultura. Participe enviando fotos, vídeos e comentando as notícias pelo WhatsApp 995882374. Tudo isso de segunda a sexta, a partir das 5:30 da tarde, aqui no Conexão RS. O final de semana vai continuar com marcas muito baixas nas primeiras horas da manhã, tanto no sábado quanto no domingo. No entanto, as máximas, embora abaixo dos 20 graus, já serão bem maiores do que as registradas nessa semana, que foi a mais fria neste inverno, inclusive com marcas históricas de frio. A massa de ar polar começa a perder força a partir deste fim de semana e as temperaturas entram em gradual elevação na região sul do país. Mas ainda tem condição para geada ao longo deste sábado, principalmente sobre áreas da Serra Gaúcha e Catarinense e também sobre áreas do extremo sul gaúcho, pois as temperaturas ainda ficam negativas em algumas áreas destas regiões. E falando em temperaturas negativas, a mínima fica na casa dos menos 4 graus entre a Serra Gaúcha e Catarinense e dos 3 graus no extremo sul gaúcho, e é por isso que tem condição para geada. Com relação às temperaturas nas capitais, a máxima em Curitiba não vai passar dos 13 graus e tem condição também para geada sobre a capital paranaense, pois a mínima ainda é de 3 graus na região. Em Florianópolis, mínima de 8 e máxima de 20 graus e pode chover de forma muito fraca e isolada por causa dos ventos úmidos que sopram do mar contra a costa, mas é mais aumento de nebulosidade do que chuva mesmo. Em Porto Alegre, o dia começa com 5 e a máxima não passa dos 19 graus à tarde. O clima-tempo aponta para Bento Gonçalves a ocorrência de geada ao amanhecer do sábado, aumento de nuvens e sem previsão de chuvas. Para o domingo, segue o tempo aberto e aumento da nebulosidade.
As temperaturas devem variar no sábado entre a mínima de 1 grau e a máxima chegando aos 19 graus. E no domingo, a mínima de 5 e a máxima de 18 graus. No Jornal TV Com, o comentário de Adroaldo Dalmas. Olá! O amigo Gilney Rigoto, esse grande ativista ecológico da nossa cidade, há tantos anos batalhando pela defesa do meio ambiente aqui em Bento Gonçalves, me liga para dar uma informação que a gente já sabia que poderia acontecer. Nos ligou ele para relatar que recebeu uma ligação denunciando uma queimada. Prontamente foi ao local e o que encontrou ele lá? Uma senhora colocando fogo numa montanha de galhos que tinham sido resultado do amontoamento de uma poda ou de diversas podas. Questionando a senhora por que estava fazendo aquilo, ela disse que sabia que estava fazendo a coisa errada. Afinal, não é possível queimadas. Mas ela fazia aquilo porque esperava há muitas semanas que a Secretaria do Meio Ambiente de Bento Gonçalves providenciasse o recolhimento dos galhos, o que não acontecia. E a única solução que ela viu foi queimar os galhos. Este é o resultado da inoperância da Secretaria do Meio Ambiente também em relação a esse assunto, que muitos vêm denunciando, que muitos vêm se queixando. As podas acontecendo e os galhos ficando amontoados aos pés das árvores, ou no meio da calçada, ou encostado em muros por muitos e muitos tempos e semanas. É assim que andam as coisas por aqui e parece que não estão muito a fim de resolver esta questão. Entre tantos os problemas da Secretaria do Meio Ambiente e que entre tantas queixas que vêm sendo feitas, parece que também a essa não se dá bola. Como se nada tivesse acontecendo. Uma queimada. Menos mal que talvez essa tenha sido controlada, mas e quem sabe, daqui uns dias, algum gaiato, algum malandro, toque fogo numa montanha de galhos e folhas e o fogo se alastre por caminhos que não deveria seguir e cause ainda mais prejuízos. Enfim, é assim que estamos por aqui, em mais esse assunto. As pessoas ligam, pedindo atendimento, pedindo recolhimento, mas para alguns, os gestores, parece que isso não é importante. E um dia desses, qualquer dia, quem sabe um dia, se resolva. Sozinho ou por uma queimada. É triste que você tenha que chegar a este ponto. É triste que a solução de um problema tão simples de resolver, para alguns, tenha que ser a queimada. Quando, na verdade, o destino disso deveria ser prontamente dado pelos responsáveis, pela Secretaria do Meio Ambiente. Pensem nisso e fiquem com Deus. A retomada do público em eventos, shows e estádios em todo o Rio Grande do Sul poderá ocorrer a partir da próxima semana. O governo estadual aguarda os resultados do evento teste, realizado no último domingo, para discutir como se dará essa flexibilização de todos os tipos de eventos para o Rio Grande do Sul. A previsão, de acordo com o Executivo, é de que a análise dos dados seja concluída nos próximos dias. O coordenador do Gabinete de Crise, Marcelo Alves,
ressalta a importância da vacinação e que a liberação não se dará de forma desordenada, sob o risco de criar novas variantes do coronavírus. A liberação ocorrerá somente diante dos resultados do evento teste. A partir disso, haverá uma avaliação da quantidade de público liberada e como o processo será feito. Na mais recente reunião do Gabinete de Crise do Governo do Estado, na última quarta-feira, foi deliberada a manutenção do atual quadro do sistema 3As de monitoramento, sem emissão de novos avisos ou alertas. Mesmo assim, o Governo do Estado reforça a necessidade de cuidados de prevenção ao coronavírus para impedir a disseminação da variante Delta, cuja transmissão comunitária já foi confirmada no Rio Grande do Sul. O portal do Governo do Estado mostrava ao início da tarde desta sexta-feira os números de casos da Covid-19 em todo o Rio Grande do Sul. A ferramenta é disponível no site covid.saude.rs.gov.br monitora os casos da doença em todos os municípios. Aqui em Bento, a UTI do Hospital Tacchini registrava 19 pacientes internados com Covid-19, um a mais em relação à quinta-feira. Dos 45 leitos oferecidos na instituição, pelo menos 15 eram ocupados por portadores de outras doenças. O boletim atual mostra ainda o uso de 15 respiradores, um a mais em relação ao boletim anterior, sendo que a capacidade é de 45 aparelhos. Quanto à ocupação no uso de leitos fora da UTI, cuja capacidade é de 83 unidades, atualmente 18 pacientes seguem internados, 10 a menos na comparação com os dados da quinta-feira. As informações que constam no portal são alimentadas todos os dias com dados que são repassados pela Secretaria Municipal da Saúde e também pelo Hospital Tacchini. Uma adolescente de 16 anos foi apreendida e um homem de 30 foi preso ao final da tarde da quinta-feira, acusados de tráfico de drogas em Veranópolis. O caso foi registrado no bairro São Peregrino pela guarnição da Força Tática, que tinha recebido denúncia anônima sobre o fato. Durante a operação foram apreendidas 234 buchas de cocaína prontas para venda, 6 buchas maiores pesando 10 gramas cada e 2 quilos de maconha. Os envolvidos tinham ainda em seu poder 3 balanças de precisão, 2 rádios comunicadores, drone, 2 celulares, 2 facas, material para embalar a droga e mais de R$ 4.300 em moeda corrente. Tanto o homem quanto a adolescente foram conduzidos para a Delegacia de Polícia aqui de Bento Gonçalves para o registro, sendo que o homem posteriormente foi encaminhado à Penitenciária Estadual da capital do vinho e a adolescente liberada para um responsável pela mesma. A pronta ação da equipe da Força Tática da Brigada Militar resultou na prisão de um jovem de 22 anos ainda na noite da quinta-feira. Por volta das 8h25, o Centro Integrado de Operações da Brigada Militar aqui de Bento Gonçalves foi informado sobre uma ocorrência de roubo à unidade do Posto Sim, na Avenida Oswaldo Aranha, bairro Cidade Alta. Instantes depois de ser acionada, a guarnição da Força Tática passou a realizar buscas, sendo que o suspeito foi visto correndo e acabou sendo abordado. O assaltante foi reconhecido como autor do roubo, tendo em seu poder a quantia de dinheiro que levou do local, além de uma arma de plástico utilizada no crime. Diante do fato, ele foi preso em flagrante, sendo conduzido para a Delegacia de Polícia, onde foi efetuado o registro da ocorrência. Estas, então, as informações do nosso jornal TV Com desta sexta-feira, 30 de julho. Lembrando que a nossa edição tem reprises amanhã, às 7 horas e também ao meio-dia. Você, baixando o aplicativo Conecta TV Com, pode conferir a nossa programação em qualquer smartphone. É válido para Android e também iOS. Boa noite!